Boa noite. Bom, Pronto, Paulinho, pode começar. beleza, pessoal? Boa noite. Fez aluno do Pão da Ciência. Tudo bom com vocês? Espero que sim. O Enem se aproxima. É igual aquele negócio de a gente comprar aqueles vendedores ambulantes passam na nossa porta oferecendo produtos para pagar daqui a 90 dias, 100 dias. Não, compra agora, daqui a 3, 4 meses você começa a pagar. Acaba a compra, né, pensando que vai demorar, de repente chega a conta para pagar. Mesma coisa o Enem. Né? Então a gente tem que estar sempre preparado, porque o dia chega, né? O dia chega. Então a gente faz nossa parte, como aluno, como professor, e aquela questão, né? 70% de tudo aquilo que o aluno aprende vem dele, né? Vem da vontade, vem da curiosidade, vem propriamente dele, né? Propriamente falando. 30% apenas, né? A minoria é do professor, a partir de suas aulas, a partir de suas orientações. Mas mais da metade de todo conhecimento que qualquer ser humano aprende nessa vida é a partir da sua vontade, é a partir do seu interesse, ok? Então, pessoal, vamos dar continuidade à aula de geografia. Vou desligar aqui meu WhatsApp para não fazer zoada. E naquele mesmo sistema, né? Vocês vão falando, interrompendo no bom sentido, quando vocês se sentirem com algum tipo de dúvida, e vamos dar início à nossa aula. Confere tudo para a gente conclui climatologia hoje, né? Vai ficar com a parte de algumas questões de climatologia brasileira, né? Para a próxima aula, próxima semana, a gente vai entrar na parte da geopolítica, na parte do capitalismo, na parte da globalização, na parte das indústrias, beleza? Então, pessoal, na aula passada, nós concluímos aquele aparato de maneira mais generalizada, com algumas características, nos principais subtipos climáticos do nosso planeta. Então, a partir de hoje, a gente vai pegar a questão 3 da nossa folha, né, de exercício, ok? Então, a nossa questão 3, ela vai dar aqui duas charges, duas figuras. A primeira, se passando no Polo Sul, no ano de 2100. E a segunda figura, vamos dizer que seja nos dias atuais, é isso? Uma floresta totalmente dizimada, totalmente queimada, né? Devastada. E aqui dois índios conversando, um pai e um filho. Toda a questão, pessoal, que envolve climatologia, você vai se antenar para as questões de meio ambiente, certo? Então, intrinsecamente, unidos estarão toda a questão que envolva clima e também questões ambientais, questões que dizem respeito à devastação, à degradação ambiental, beleza? Então, vamos lá. A questão 3 vai dizer o seguinte: Polo Sul, ano 2100. Dois pinguins. Parecem até pinguins baianos, né? Oxente, um diz, calor aqui da peste, quer dizer um palavrão, mas um calorão aqui medonho, solzão torando, até cactos surgiram no Polo Sul, e tem ossada de pinguim, que morreu por inanição por todo lado, né? Aí aqui na outra charge, uma imagem, né, de uma floresta totalmente devastada, um incêndio, né, e uma mata totalmente aberta. Aí o índio, o filho, pergunta para o pai: pai, agora consegui crescer, entendo por que precisamos de cesta básica para sobreviver. Ok? Então, a partir dessas duas charges, vem-nos a questão 3, o que ela vai nos pedir. Reunindo-se as informações contidas nas duas charges, infere-se que, ou seja, a gente pode aprovar, a gente pode inquirir que, né? Que os regimes climáticos da Terra são desprovidos de padrões que os caracterizam. Desprover quer dizer que não possui padrões que vão caracterizar.
totalmente errada essa questão, né, pessoal? Então, um clima, para ser clima, ele tem que ter características, tem que vir com aqueles elementos climáticos que a gente estudou, tem que vir com aqueles fatores climáticos, que são os agentes coadjuvantes, né, agentes secundários, que irão caracterizar, dar mais ênfase a determinados climas no globo, climas do globo, é isso? Então, se eu falo que o clima aqui do nosso Nordeste, do interior, do sertão, ele é semiárido, então tem características atmosféricas, tem características climáticas que irão diferenciá-lo, né, ele, o semiárido, dos demais climas do globo terrestre, do equatorial, do subtropical, do temperado, do polar, é isso? E, por sua vez, esses climas também têm características, têm particularidades entre si, que vão se diferenciar dos outros climas, com relação aqui a nós de semiárido também. Com relação à temperatura, pressão atmosférica, é isso? Umidade, precipitações. Então, os regimes climáticos da Terra, eles possuem, sim, padrões que irão caracterizá-los. Beleza? AB. As intervenções humanas nas regiões polares são mais intensas que em outras partes do globo. Aí você se lembra, mas, rapaz, será que hoje em dia os polos, né, a região tanto do Polo Sul como do Polo Norte, o Ártico e o Antártico, eles estão mais sendo devastados, estão mais sendo impactados pelo homem do que as demais regiões do globo? Sim ou não? A gente viu aqui uma floresta equatorial, tropical, né, indígenas, florestas equatoriais tropicais, totalmente devastadas. A gente já fala, não, toda a região do globo já foi, já sofreu e vem sofrendo, e com certeza já sofrerá alterações a partir das ações antrópicas, né, a partir da ação do homem, é isso? Mas será que hoje, como está afirmando essa assertiva B, são as regiões polares as que mais sofrem essas degradações ambientais? C. O processo de aquecimento global será detido com a eliminação das queimadas. O processo de aquecimento global será detido com a eliminação das queimadas. Será que isso procede? Será que se o homem deixar de queimar florestas, deixar de atear fogo nas matas primárias, nas matas virgens, ou matas secundárias, para utilizar naquele seu processo de agricultura itinerante, que a gente já estudou, será que vamos deixando de queimar, de tocar fogo no planeta, acaba o aquecimento global? Será que o problema é só isso, somente queimadas, que faz com que a temperatura ambiental do globo aumente? Será? Não, né? Então, não é somente eliminando as queimadas que nós iremos barrar o aquecimento global. Beleza? D. A destruição das florestas tropicais é uma das causas do aumento das temperaturas em locais distantes, como no caso os polos. A gente volta aqui para a charge. Será que se a gente destruir as florestas tropicais, que estão localizadas nessa partezinha aqui, arroxeada, né, roxinha, em 2 tonalidades do globo, será que destruindo essas florestas ao longo do planeta, a gente vai alterar a climatologia do Ártico e do Antártico? Será, pessoal? Será que uma problemática que é gerada aqui, nessa região intertropical, digamos assim, entre os trópicos passando pelo Equador, será capaz, ou serão capazes, de interferir negativamente no clima do Ártico e do Antártico? Que é os parâmetros climáticos modificados pelo homem, né, parâmetros são as leis, são as características dos climas, que são modificadas pelo homem, afetam todo o planeta. Confere sim. Mas os processos naturais têm alcance regional. Pessoal, processo natural, no que está se referindo aqui a essa questão, com relação a clima também, está dizendo o seguinte, que todo clima, todos os climas, aliás, que existem no globo terrestre, certo?
logicamente, são produtos, né, de fatores, de elementos, de evoluções e transformações naturais. Okay? Quem criou o clima no mundo foi a própria natureza, lógico, é isso? O homem, ele altera, é isso? Ele é capaz de alterar a climatologia em escala local, regional e mundial, como a gente está vendo aí, com relação a essa problemática do aquecimento global. Então, vocês não vão esquentar a cabeça agora, porque questões ambientais nós iremos trabalhar um pouco mais adiante, certo? Em outros momentos, em outras aulas. Então, o que eu quero que vocês saibam nessa assertiva aqui, que os processos naturais, com relação à produção de clima, elas não têm alcance somente regional. Elas não vão ter alcance somente, por exemplo, na América do Sul, isso, só na Oceania, só no Japão, não é por região, não. Então, os processos naturais que criaram todos os climas do planeta, logicamente, obedecem a uma escala global, é isso? A uma escala mundial, ok? Então, diante de tudo isso, a assertiva correta é a assertiva D, ou seja, as florestas tropicais sendo devastadas, elas podem causar um aumento de temperaturas em escala global, podem causar impactos ambientais, como, por exemplo, o derretimento das geleiras dos próprios polos, tanto o norte como o sul, ok? Então, a problemática global, não adianta a gente deixar de devastar só as florestas equatoriais do sudeste da Ásia, é isso? Ou as florestas equatoriais da África, do centro africano, a gente vai resolver a problemática mundial. Não. A gente alterando um bioma, seja ele em qualquer parte do globo que esteja localizado, esse bioma, ele não vai, por exemplo, se começar a devastar a floresta do Congo, floresta equatorial do Congo, já pega o Congo e outros países aqui do centro africano. A gente, vamos devastar somente a floresta equatorial do Congo. As outras florestas equatoriais vamos deixar de fora desse processo de devastação. Será que só alterando essa floresta equatorial do Congo, ela não vai se expandir para a problemática mundial, ela só vai gerar conflitos, só vai gerar impactos aqui no continente africano? Não. Ela vai obedecer, ela vai gerar uma problemática ambiental em nível global, certo? O início do problema pode ser regional. Pode acontecer, por exemplo, na América do Norte, pode acontecer na América do Sul, pode acontecer na Europa, pode acontecer na Oceania, na Antártida, no Círculo Polar Ártico, no Oriente Médio, ok? Só que hoje, pelo próprio processo de circulação global, então, se a gente altera uma região do globo, eu falo região, eu falo não com relação somente a um país, parte de continentes, certo? Ele não vai alterar a climatologia somente naquele local, daquela região. Ela vai ser capaz de alterar a climatologia do mundo todo, do planeta todo, ok? Então, daí a problemática se estão se devastando as florestas da Amazônia, é isso? A preocupação, se só que se lascasse, vamos dizer assim, era os países da América do Sul, os países da América do Norte, da Europa, do Japão, é isso? Não estava nem não. Vocês querem queimar sua floresta, podem queimar, né? Problema de vocês. Mas só que se a gente devastar a nossa floresta, vai gerar problemas em escalas globais. Direta e indiretamente, todos os países do mundo irão sofrer suas consequências. Beleza? Na questão 3, assertiva D. Ok? Questão 4. A ocupação das áreas polares é difícil, não apenas por causa das condições climáticas extremas, mas principalmente em razão da ausência de recursos vindos da agricultura. É impraticável em um clima tão hostil. Hostil, vamos dizer assim, difícil, isso?
com relação à assertiva aqui, como ele está sendo colocado. Entretanto, existem áreas ocupadas e cidades no clima polar, lógico. Aí vem a pergunta. Sobre os aspectos humanos, as afirmativas abaixo estão corretas, exceto, ou seja, vamos procurar a assertiva errada, para a gente marcar. Então, a questão está dizendo o seguinte, que nas áreas tanto mais extremas ao norte como ao sul do planeta, né, as áreas de climas polares, existem frio extremo, existem condições de sobrevivência humana absolutamente extremas e absurdas, é isso, difícil de maneira geral, principalmente porque lá praticamente não vai ter condições na prática da agricultura, quem vai dar, logicamente, o sustento populacional, ok? Então, contudo, com todas as tecnologias, com o passar dos anos, foi possível, né, a humanidade se adequar a qualquer tipo de clima no mundo, é tanto que todas as áreas do planeta são habitadas, ou pelo menos são habitáveis, né, devido à tecnologia. Então, existem cidades no clima localizadas em áreas de clima polar, ok? Então, sobre tudo isso aqui, vamos marcar a assertiva errada. Nas novas cidades e aglomerações humanas surgiram por causa da descoberta de minerais. Confere? Confere. Muitas cidades começaram a surgir em áreas de clima polar, como, por exemplo, a própria Groenlândia, não é isso? O extremo norte da própria Rússia, da Península Escandinava, onde pega ali Finlândia, Suécia, Noruega, é isso? Extremo norte do Canadá, o próprio Alasca, devido à descoberta de minerais. Então, no ano de 1867, salvo engano, só para vocês se situarem, os Estados Unidos comprou o seu 50º estado, chamado Alasca, porque os Estados Unidos sabiam que lá no Alasca tinha petróleo, e os russos não tinham, e os russos não sabiam disso, então, findaram vendendo para os Estados Unidos o Alasca, ok? Então, a partir daí, só um exemplo aqui para ilustrar a questão do Alasca, né, que é uma área já localizada no Círculo Polar Ártico, uma área de clima polar, certo? Então, a descoberta, a ocupação do Alasca, como de outras áreas que estão situadas em clima polar, só se deu devido à descoberta de minerais. Então, a assertiva está correta. Vamos para ver. Na Groenlândia, alguém sabe onde fica a Groenlândia? Norte do Canadá e do Alasca. Vimos os esquimós. Todo mundo já assistiu o filme com esquimó. Que mora no iglu. As casinhas de gelo, de aspecto redondo, circular. Aí, durante o inverno, eles vivem em iglus. Sua alimentação é derivada de peixe, focas, moças e ursos polares. Confere? Será que os esquimós comem tudo isso aí para sobreviver? Sei. As atividades humanas nas regiões de clima polar estão presentes igualmente em toda a sua extensão, desde a costa até o extremo norte dos polos. A assertiva C está nos afirmando que todas as regiões polares do globo terrestre são igualmente, são proporcionalmente a psicologia do ar-condicionado, do bocejamento. São igualmente ocupadas pela humanidade. Confere? Bora ver aqui. O globo terrestre já sujeito todinho, mas aqui dá para entender. Pessoal, então, ele está dizendo o seguinte, que toda essa área polar do globo, toda, sua aqui toda levantada, ela é igualmente habitada pela humanidade.
Igualmente, vamos dizer que aqui tenha 1 milhão de habitantes, aqui também vai ter, aqui também vai ter, aqui também vai ter. Só um exemplo. Aqui tem 100 indústrias, aqui vai ter 100 indústrias, aqui vai ter 100 indústrias, 100 indústrias, 100 indústrias. Não com essa precisão, mas que seja proporcionalmente igual, certo? Então, quer dizer que todas as áreas polares, segundo essa assertiva C, né, a gente está lendo a C, é a C. Todas as áreas polares estão igualmente habitadas, estão igualmente desenvolvidas, desde o extremo oriente até o extremo ocidente, desde o extremo norte até o extremo sul. Confere? Vamos para a D. Na atualidade, os esquimós utilizam arma de fogo, veio de esquimós violentos, arma de fogo, em vez dos tradicionais arpões para caçar animais. Os esquimós evoluíram e ainda vivem, né, de maneira tradicional antiga. O que vocês acham? Os índios, vamos falar de índio agora. Os indígenas do Brasil, muitos evoluíram, né, muitos se integraram à sociedade. Mas muitos também ainda vivem de forma isolada, principalmente lá na região amazônica, não é isso? Mas existem índios que têm carro, né, que são ricos, têm smartphone de uma geração. Então, são índios que se integraram à sociedade, não é isso? E outros continuam isolados, vivendo como se vivessem praticando sua cultura, né, seus costumes, há 5, 6 mil anos atrás, né, seus ancestrais. Continuam vivendo da mesma forma. E outros não, outros se integraram na sociedade. Os esquimós, da mesma forma, né? Infelizmente, ou felizmente para eles, eles têm acesso a arma de fogo, ao invés de caçarem com seus arpões e outros artefatos mais tradicionais do passado. A população tem crescido nas últimas décadas. Confere? A população do Ártico, do Antártico, do extremo norte, tanto do Ocidente como do Oriente, continua crescendo nas últimas décadas. A região do Ártico tem experimentado crescente desenvolvimento econômico. Tem, não tem? Vocês são bons de geografia? A gente acabou de falar nessa área aqui, ó, é extremamente rica em petróleo, onde fica o Alasca e parte mais ocidental do Canadá. Norte da Escandinávia, Suécia, Noruega, Finlândia, né? São 3 países que utilizam tecnologias de ponta. É isso? Então, muitas tecnologias do mundo hoje, a gente deve aos suecos, aos finlandeses e aos noruegueses. Extremo norte da Rússia, área também bastante rica, isso, em minerais metálicos e também não metálicos, petróleo e gás natural. Okay? E a Antártida também, que... Desculpe. A Antártida também, que desde a década de 60, com o acerto do Tratado de Madrid, onde ela não podia ser explorada por nenhum país. Okay? Então, a Antártida ela é bastante rica, tem petróleo, tem minerais metálicos, principalmente, como ouro, diamantes, né? Bauxita, estanho, etc. e tal, mas que a Antártida ela só pode ser habitada, vamos dizer assim, pelos países para título de pesquisas científicas, né? Não pode ser explorada de nenhuma maneira econômica. Okay? Então, desde a década de 60, o Tratado de Madrid, né? Os países, não são nem todos, são alguns aí, que mantém base de pesquisa científica, inclusive o Brasil também, salvo engano, é nessa ilhazinha por aqui, do Rei Jorge, nessa regiãozinha por aqui, e tem uma base de pesquisa científica, ok? Mas para exploração econômica, o Tratado de Madrid não permite. Então, pessoal, já visto tudo isso, a questão errada é a questão
C. Vocês acertaram aí, não? Então, não estão, pessoal, a presença humana não está igualmente distribuída, igualmente ou proporcionalmente bem distribuída ao longo de toda a área polar do nosso planeta, tá certo? Existem algumas áreas polares mais ricas economicamente do que outras, logicamente, né, que tem mais minerais metálicos ou não metálicos, que vão ter ali uma maior concentração humana, vai possuir até maiores cidades do que outras, é isso? O próprio exemplo que a gente falou agora, né, é justamente a Antártida. A Antártida é uma região polar, né, no sul, em que não pode ser habitada devido às condições climáticas rigorosas, é isso? Somente para bases de produção científica, nada de exploração econômica. Mas se a Antártida fosse, pudesse, né, pudesse explorar economicamente a Antártida, com certeza teria cidades até, quem sabe, de 1 milhão de habitantes, 500 mil habitantes, não é isso? Então, ela não é bem explorada. Então, a gente pode dizer que, enquanto o norte do Canadá e Alasca, com relação às regiões polares, é densamente povoado, né, populoso, o norte da Escandinávia também, o norte da Rússia já não é, a Antártida também muito menos. Então, essa presença humana está dividida desigualmente, beleza? Pessoal, até aqui tudo ok? A gente vai entrar agora na distribuição climática do Brasil. Uma dúvida aí, pessoal? Jefinho, nada, ninguém, graças a Deus. Para frente. Climatologia, aliás, ainda dentro da geografia física, né, clima, ela também tem um bocado de detalhes e que, de certa forma, é até cansativo de escutar. Mas é assim mesmo. Quando a gente entrar nos conteúdos que envolvam geopolítica, próxima aula, né, capitalismo, socialismo, essas coisas todas, vai ser melhor com relação até mesmo à participação de vocês, né, que vocês já têm um conhecimento mais aprofundado sobre esse conteúdo. Geografia física, geralmente, a gente não tem muito, né, a gente fica mais escutando e tirando dúvida quando surge. Então, pessoal, a gente trabalhou climatologia geral, né, daquela maneira mais assim, vamos dizer, superficial, né? Agora, com relação à distribuição climática do Brasil, os climas do Brasil, a gente vai estudar os mínimos detalhes, porque é o que mais cai em Enem, não é isso? É o que mais vocês vão precisar para fazer a prova do Enem, beleza? Outra coisa, nunca esqueçam de olhar mapa, nunca esqueçam de dar uma olhadinha para vocês se situarem no mapa, certo? Principalmente, mais uma vez, reforçando, quando o conteúdo exigir geografia física, beleza? Por exemplo, distribuição climática do Brasil. Você tem que saber. Essa parte laranja aqui, a ilha do Marajó, toda essa outra parte aqui do centro laranja, é o clima tropical. Vocês têm que saber onde é que está localizado o clima tropical do Brasil. Certo? E como é que você aprende isso? É o professor de geografia ali dizendo, não, é você olhando sozinho em casa o mapa. Vocês têm que saber que essa parte vermelha aqui todinha é o domínio equatorial. Vocês têm que saber que essa partezinha amarela, onde está aqui o nosso Nordeste, interior do Nordeste, aliás, sertão nordestino, é de domínio do clima semiárido. Vocês têm que saber que essa parte mais ao sul do nosso país é do domínio subtropical. Tem que saber também que toda essa faixazinha estreita que corta o litoral oriental do Nordeste, do Brasil, desculpa, até mais ou menos a altura do sul de São Paulo, até a costa oriental do nosso Rio Grande do Norte, é do domínio tropical atlântico.
E vocês têm que saber que essa areazinha amareladinha pontilhada, aqui no centro do país, é do clima tropical de altitude, beleza? Isso aqui não é ninguém, não é professor de geografia, não é ninguém, ninguém. Eu vou botar na cabeça de vocês. É vocês em casa olhando o mapa e gravar, beleza? Então, isso aqui serve para qualquer área de geografia física, qualquer situação que envolva localização, orientação, distribuição de clima, de relevo, de vegetação, de população, enfim, de tudo. Tendo o mapa, você sabendo se localizar, você sabendo se orientar, você sabendo ler o mapa, você tem 60% da questão, mesmo sem você saber patavinha do assunto que o Enem vai pedir para você, beleza? Agora, aqui é o que vocês vão precisar saber, certo? Então, o primeiro tipo climático do Brasil, o subtipo climático, o clima equatorial. Vou voltar para esse primeiro mapa aqui. Então, toda essa área aqui, pessoal, é domínio de clima equatorial. Clima equatorial vai nos subentender que está próximo, não é isso? A linha do Equador. Se está próximo à linha do Equador, né, se as terras estão próximas à linha do Equador, a gente vai entender que vai ser um clima quente, que vai apresentar altas temperaturas. Um clima também bastante chuvoso. É isso? Então, pronto, beleza. Já sei essas duas coisas sobre o clima equatorial. O que é que eu preciso saber mais, professor? Aqui, só a nata. E quem vai determinar o clima equatorial é a MEC, a gente estudou aula passada, a massa equatorial continental, que a gente viu na aula passada, que é a única massa de ar que está localizada no continente, que é úmida. É isso? Todas as outras, qualquer massa de ar do mundo todinho, que se localize em superfície continental, ou seja, que não se localize no oceano, ela vai ser seca. É isso? Com a única exceção da MEC, a massa equatorial continental. Devido o quê, pessoal? Devido à grande quantidade de floresta, no caso a floresta amazônica, aqui no caso, né, em questão, vai fazer com que seja elevadíssima a evapotranspiração nessa área, fazendo com que surja sobre essa área da Amazônia, todinha aqui, tanto a Amazônia brasileira como os outros países sul-americanos que possuem também formação de floresta amazônica, certo? Que faz com que ela seja úmida. Ok? Então, nos climas equatoriais que nós iremos encontrar as áreas mais chuvosas do país. Então, a temperatura, a pluviosidade, né, a quantidade média de chuva durante o ano será de 2.500 milímetros anuais, a média. A gente viu que em Calçoene, é isso, no Amapá, chove quase o dobro disso, chove quase 4.500, 4.600 milímetros por ano. Isso é uma média. Beleza? Então, vai ter altas temperaturas o ano todo devido às baixas latitudes, ou seja, devido, logicamente, está próximo à linha do Equador. Ok? Então, no clima equatorial, outro detalhezinho que vocês não vão esquecer, praticamente lá só vai ter uma estação do ano. Já praticamente vai ser somente verão o ano todinho. Ok? Um verão bastante chuvoso. Aqui nós temos exemplo de uma cidade que está localizada, né, numa área de clima equatorial, Belém, capital do Pará. Aí vocês vão pegar, às vezes, também no Enem, esse gráfico, é chamado de climograma. Como é que a gente lê um climograma, professor? Pronto. Geralmente de um lado, ou esquerdo ou no direito. Vai vir a quantidade de chuva, né, milímetros, e no outro lado vai vir a
temperatura média, certo? Então, observem aqui que o gráfico que vai dar referência à pluviosidade, ele vai de 0 até mais ou menos 400 milímetros. E o gráfico que vai nos dizer orientação com relação à temperatura vai de 0 grau até 200 graus. 200 graus é uma onda, né? Tudo isso aqui azul vai estar referindo-se à chuva, né? E essa linha vermelha, horizontal vermelha, vai estar referindo à temperatura. Aqui abaixo nós temos os meses do ano, que é janeiro, né? Que está em espanhol, eu acho. Janeiro, fevereiro, março, né? Abril, maio, junho, julho, até dezembro. Certo? Então, janeiro, fevereiro até dezembro. Okay? Então, por exemplo, se eu quiser saber quanto foi que choveu em agosto e qual foi a média da temperatura em agosto, é só pegar o gráfico. Temperatura de agosto, bateu aqui, né? Ó. Vem, aumenta a metade, entre 0 e 50, média, a média, 25 graus, fez no mês de agosto. Estão compreendendo, né? Isso aí até agora? Beleza. Quanto foi que choveu no mês de agosto? A gente vem para cá. Vem. Entre 100 e 150, vamos botar aqui só uma marca mesmo. 120 milímetros. Okay? Então é assim, pessoal, que a gente encontra no climograma, por meses, por anos, por semana, dia da semana, a temperatura e a quantidade de pluviosidade naquele local. Beleza? Então, pessoal, países, cidades, regiões que estão sob o domínio equatorial, observe, vai ser chuvoso o ano todo. Observe que de janeiro até dezembro não passou um mês sequer sem chuva. Observando isso, chuvas o ano todo. Okay? Chuva o ano todo, clima bastante quente, né? Realmente acima de 22, 23, 25 graus Celsius de temperatura, e só vai apresentar uma única estação do ano. Beleza? À frente. Clima litorâneo úmido. Onde é que se localiza o litorâneo úmido? Toda essa faixinha verde. É isso? Que vem desde ali o nosso Rio Grande do Norte, descendo até mais ou menos sul de São Paulo, Paraná. Ok? Então, toda aqui, essa área é do clima litorâneo úmido. Característica do litorâneo úmido. 2 estações do ano. Inverno, chuvoso, verão, mais seco. Ok? Uma das principais características. A gente viu que no equatorial só iria existir uma única estação do ano, verão, chuvoso o ano todo. Já no litorâneo úmido, 2 estações do ano, inverno chuvoso, verão seco. Ok? Características, quem falou aqui, abrange o litoral nordeste do sudeste, pluviosidade média entre 1.500 a 2.000 milímetros, chove bastante, porém, chove menos do que o clima equatorial, ok? É de influência da massa tropical atlântica, é isso, a MTA, se localiza aqui no oceano, é quem vai influenciar toda a climatologia do clima litorâneo úmido, ok? Outro detalhe que pega muito em Enem, observe, chuva orográfica, a chuva de relevo, é isso, pessoal? Tá lembrando? Tem a montanha, tem a nuvem carregada de chuva, a nuvem vem em sentido leste e oeste do oceano,
no interior do continente, que é uma montanha. A chuva vem, ganha altitude, né, para poder atravessar essa montanha, e acaba precipitando aqui desse lado, chamado de barlavento. É isso? Estão lembrando tudo isso, né? Ela passa totalmente sem umidade, seca, para o interior. É isso? Chamada de sotavento. Então, falou em chuva orográfica com relação à climatologia brasileira, vocês liguem automaticamente ao clima litorâneo úmido. Ah, professor, mas por que acontece muita chuva orográfica no clima litorâneo úmido? Pessoal, a gente viu em geomorfologia brasileira, né, se vocês observaram aqui nos nossos mapas, à medida que a gente adentra do litoral para o interior, né, para o sertão, a gente vai encontrar uma altitude de relevo. O relevo começa a aumentar. Então, é assim, se você pegasse o Brasil deitado, assim, esse mapa aqui, o Oceano Atlântico, isso aqui, o leste, desculpa, o oeste, a gente pegava aqui altitudes baixíssimas, aí vinha aumentando e depois diminuía novamente, ok? Então, a nossa costa brasileira, ela é bastante estreita com relação à altimetria dela. Então, em média, a gente está aqui no litoral, se a gente adentrar 100, 200 quilômetros, a altitude começa a se elevar, ok? Então, começa a surgir várias montanhas. E daí, por isso, a ocorrência da chuva orográfica. Então, caiu sobre chuva orográfica, se atendem para o clima litorâneo úmido. Por quê? Porque vai aparecer essas duas diferenciações de altimetria que vão gerar chuvas gerar chuvas do interior e no litoral do Brasil. Okay? Outro exemplo, cidade que possui clima litorâneo úmido, a capital, nosso estado, né, nossa irmã, estado irmã, Paraíba, João Pessoa. Duas estações, verão e inverno. O verão, pessoal, começar mais ou menos no final de setembro, de agosto, final de setembro, até mais ou menos janeiro e fevereiro. De março até agosto, observem que é o período mais chuvoso, isso? Mais chuvoso. Estação com menos chuva, mas não seca, né, chamada verão. Estação mais chuvosa, bem mais chuvosa, chamada de inverno. Né? Então, vai chover lá entre 1.500 a 2.000 milímetros anuais. Beleza? Clima tropical continental, ou, vocês pegarem na prova, clima tropical típico, ou só clima tropical, vai estar se referindo à mesma coisa. Clima tropical, tropical típico ou tropical continental. É o mesmo clima. Então, clima tropical, é que ele vai se localizar, aqui de Roraima, parte norte do Amazonas, Ilha do Marajó, no Pará, em todo o Brasil central. Certo? Então, quando Jorge Ben compôs Moro num país tropical, abençoado por Deus e rico em natureza, né? Que beleza, que beleza. Então, ele estava falando que o domínio da climatologia brasileira, né, o maior subtipo climático do Brasil é o clima tropical, ok? Então, o Brasil é considerado um país tropical devido à maior predominância
desse subtipo climático aqui no país. Então, o maior subtipo climático que vai caracterizar o Brasil é o clima tropical, ou continental, ou típico, que é a mesma coisa. Então, vamos aqui para as características. É o clima, né? Que vai caracterizar o nosso Brasil, vai ser influenciado pela massa equatorial continental e pela massa tropical atlântica. Então, observe, vai ser a MEC, vai ser a tropical atlântica, que vão caracterizar toda a climatologia do subtipo tropical. Beleza? Observe, pessoal, ó, diferençazinha. No clima tropical continental, também nós iremos encontrar duas estações do ano. Verão quente e chuvoso, inverno ameno e seco. Observem que ele vai ter já a diferença com relação ao litorâneo 1. No litorâneo, pegadinha. Inverno, chuvoso, né? Mais friozinho e chuvoso. Verão, quente e menos seco, certo? Menos chuvoso, aliás, mais seco. Já no continental, tropical, o verão é que é quente e chuvoso, né? Já inverno. O inverno é ameno e seco, né? Então, a gente pode dizer que essa tropicalidade ela vai estar diretamente relacionada com essa universalidade que a gente está acostumado a falar. Quando está chovendo, é inverno. É isso aqui no semiárido, a gente fala muito aqui no interior do Nordeste. Quando está quente e seco, é verão. Aí, no caso, no tropical típico é o contrário. Quando está quente, é quando chove lá, né? E é o verão. E quando está ameno e seco, é o inverno. Essa inversibilidadezinha aí, beleza? Aparece em todas as regiões dos países, com exceção da região sul. Vai aparecer na região norte, é isso? Ó, norte de Roraima, parte norte do estado do Amazonas, também aqui no Pará. Vai aparecer aqui no Nordeste, parte do Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão, né? Todo o centro-oeste, Tocantins, Goiás, Mato Grosso. Vai aparecer no Sudeste, São Paulo, São Paulo, Minas Gerais, né? Vai aparecer no Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás. Com exceção somente da região sul do Brasil. Então, não esqueça, na prova Enem, o clima tropical típico ou continental, que é a mesma coisa, mais uma vez dizendo, vai aparecer em todas as regiões do Brasil. Vai aparecer no Norte, no Nordeste, no Sudeste, menos no Sul. Ok? A gente falou também que a friagem, aquele rápido resfriamento nos meses de inverno, causados pela retenção da MEC do MPA, né, no inverno, e cedem espaço para a massa polar atlântica, faz com que a massa avance em direção ao centro-oeste até o norte, gerando aquela queda brusca das temperaturas. A gente falou que dura esse fenômeno de 8, 10 até 15 dias, então aqui está, de repente, você está lá em Campo Grande, fazendo 35 graus, daqui a 2 horas, a temperatura pode cair para 13, 7 ou 6 graus, como fez esse ano, né? Esse ano foi ano passado. Foi esse ano, fez cerca de 6 graus em Campo Grande. Então, há essa brusca quebra de temperatura chamada de friagem. Que age, não esqueça, quando a massa equatorial continental e a tropical atlântica elas recuam no inverno e cedem espaço à massa polar atlântica. Beleza? Exemplo
cidade brasileira que vai possuir, aliás, clima tropical continental. Duas estações, uma mais seca, né, chamada de inverno, amena, e outra mais quente e chuvosa, chamada de verão. Então, observe, pessoal, ó, esse intervalozinho aqui, pegando aí 5 meses do ano, é o famoso inverno, é isso? Que dá nas cidades, como por exemplo aqui Goiânia, que está sob o domínio do clima tropical. Né? Então, entre maio, abril, maio, junho, agosto, maio até setembro, é característica do inverno de Goiânia, né? Isso, então, é característica do tipo tropical continental. Então, há 5 meses, mais ou menos, de seca, isso, e no resto do ano, de outubro até abril, 7 meses de chuvas. Então, há duas estações bem caracterizadas aí. Uma menos seca e outra mais quente e chuvosa. Beleza? Só para vocês verem, ler nesse climograma que há, em alguns meses do ano, uma queda bastante acentuada com relação a, principalmente, às precipitações. Né? Por exemplo, se a gente pegar o mês de maio, a gente vê que choveu menos de 50 milímetros. Se a gente pegar o mês de janeiro, a gente vê que vai chover em média 260, 270 milímetros. Então, é uma diferença muito grande, né, com relação à pluviosidade. Certo? Questão 5. Até agora ninguém tem dúvida? Todo mundo ok? Vamos lá. Então, em relação aos tipos de clima do Brasil, marque qual clima abrange uma porção maior do território e melhor caracteriza o país. É uma questão de Enem. Qual é o clima que vai caracterizar o Brasil? Vocês iam em qual? Letra B. Letra P? B de bola. B de V? bola. Letra V? V. Isso daí, pessoal, vocês errassem no Enem, se eu pegar vocês na rua, dá um cocoró em cada um. Então, o Brasil é um país tropical, ok? Não esqueça jamais. É o clima que vai caracterizar o nosso país. Com relação ao clima semiárido, o subtropical, a gente vai falar, né, aqui para frente, que faz parte do clima brasileiro. E com relação ao clima desértico, a gente falou de maneira mais generalizada na aula passada. Então, clima desértico, só para vocês saberem, é um clima que já foi, no passado, um clima com características de clima tropical, certo? Então, no decorrer do próprio processo de evolução, transformação e acabamento, vamos dizer assim, climatológico do planeta Terra, pelo sistema de circulação de massas de ar, úmidas e com relação aos desertos secas, esse clima deixou de ser tropical, passou a ser semiárido e, por consequência, adquiriu as características de ser um clima de deserto. Beleza? Então, não esqueça. A climatologia explica que todo local hoje que já foi deserto, não falando aqui deserto quente, não deserto gelado, né, como Antártida, como as áreas polares, né, mas desertos quentes, como o Saara, o Dará, o de Gobi na China, que é a Mongólia, esses desertos quentes no passado mesmo muito, muito distante, muito remoto, né, eram locais bastante, vamos dizer assim, aconchegantes com relação à chuva, tem abundância de animais, de flora, ok? E com o tempo, foram perdendo essas características, tornando-se semiárido, e hoje
é o que a gente fala que são desertos. Vocês têm uma ideia da loucura, da doidura que é, da doideira que é essa questão do deserto? Paulo, Oi, Alexandrina levantou a mão. quem? Alexandrina. O pessoal lá da Alexandrina. escola, lá de Riacho. Diga aí. Não, pai, é sobre a questão, porque a gente aqui tem entendido que era a porção maior do território. Aí nós não estamos entendendo essa parte da caracterização do país. Certo. É por isso que a gente achou que a resposta certa seria clima equatorial. É, isso aí. Bom, Nós não pensamos que fosse a letra D. beleza, Alexandrina. Ó, falou o seguinte, que o clima ele é considerado tropical, né? Isso ele vai caracterizar o Brasil, porque ele vai abranger a maior parte do território brasileiro, ok? Vai abranger a maior parte do território brasileiro, vai cobrir, vai influenciar, vai exercer sua influência na maior parte do território brasileiro e vai estar localizado, aliás, isso que vai estar influenciando todas as regiões brasileiras. Então, todas as regiões brasileiras, com exceção da região sul, né, menos a região sul, vão ter, em alguma parte dos seus territórios regionais, a influência direta do clima tropical, certo? Mais uma vez aqui, só revisando, o clima tropical vai estar presente na região norte, a gente está vendo aqui, né, norte da Amazônia, do Amazonas, parte de Roraima, vai estar presente aqui também no norte, aqui, já aqui na Ilha do Marajó, no Pará, vai cobrir todo o centro-oeste, grande parte do nordeste, do sudeste também, certo? Sudeste, e menos região sul, ok? Apesar de vocês estarem vendo que o clima equatorial aqui, esse vermelhão, pareça ser maior, né, abranger mais áreas, mais território nacional do que o clima tropical, na realidade não é, né? O clima tropical ainda vai prevalecer com maior, vai atingir maior quantidade do território nacional do que o clima equatorial, certo? É por isso que a gente fala que o melhor clima que caracteriza o nosso país é o clima tropical, ok? Tirou aí, Alexandrina, a dúvida? Show de bola. Tirou. Show de bola. Sim, só para falar aqui na doideira, né? Quem está falando aqui do clima deserto. A doideira que é o sistema de circulação atmosférico, né? Do nosso planeta Terra. No passado, ali onde era o Saara, né? O Egito, por exemplo, lá era uma região muito fértil, tinha lagos, tinha pântanos, tinha uma floresta exuberante, certo? Mas isso, logicamente, falando dos faraós. Os faraós ainda pegou uma pontinha ainda dessa tropicalidade, mas já estava mais virando deserto mesmo, né, para os faraós. Então, para você ver, a Amazônia, por ano, eu não sei como é que os cientistas calculam isso, mas eles dizem que mais ou menos 7 bilhões, desculpem, milhões, 7, foi aqui no 7 milhões de toneladas de areia são soprados lá do deserto do Saara para a Amazônia. Diga aí. O negócio é louco. Para quem não tenha sujado tanto. Então, pessoal, segundo os cientistas, eles dizem que daqui, dessa região aqui do Saara, 7 milhões de toneladas são sopradas, são levadas pelo vento. Consegue atravessar o oceano. São depositados nas terras da Amazônia. E aí, 7 milhões de toneladas de areia que vem direto do deserto do Saara.
Vê como é interessante. Clima tropical semiárido. É o nosso clima da gente aqui, clima lá de nós. Sertão nordestino. Clima semiárido. Pessoal, tropical semiárido. Semiárido, semi-seco. Então, é um clima que está passando do tropical, como a gente explicou agora, aqui, ó, né? Para o deserto. Então, o clima semiárido está no estágio do meio, médio, entre o tropical e o deserto, ok? Então, o clima semiárido é um clima de transição, é um clima de passagem do tropical para o desértico. Beleza? Então, pessoal, ele é o clima típico do sertão nordestino, como nós falamos. Ele abrange também o norte de Minas Gerais. Então, Minas Gerais, apesar de estar no sudeste, não é isso? Tem uma predominância de clima tropical de tipo, e tropical também de altitude. O norte do estado de Minas Gerais, mais ou menos por aqui, está inserido no domínio semiárido. Clima de transição para o deserto, nós já falamos. E o que vai caracterizar o clima semiárido não é a falta de chuvas, e sim suas irregularidades. Certo? Então, lógico, quando a gente pega seca braba, a gente pega aqui 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos de seca braba, a gente pensa que não vai chover mais, mas finda chovendo, pelo menos por enquanto, né? Graças a Deus. Então, mas em condições normais, o clima semiárido, ele vai apresentar precipitações de 2 a 3 meses no ano. Ah, professor, mas se chover 2 a 3 meses durante o ano, dá para a gente segurar a nossa safra, dá para o agricultor plantar, dá para colher, dá para a gente viver bem no Nordeste, dá. Mas, só que, entre esses 2 a 3 meses do ano que chove, chove de maneira irregular. Como assim? Por exemplo, vamos dizer que tenha 800 milímetros de chuva em um ano tal aí qualquer, para chover em Apodi, por exemplo. Olha o que acontece. Se esses 800 milímetros de chuva chovesse gradativamente, proporcionalmente, entre esses 60 ou 90 dias, né, esse que é 2 meses ou 3 meses, bem direitinho, daria assim para a gente segurar de boa nossa colheita durante o ano, né, nossa safra. Olha o que acontece. Ao invés de chover 800 milímetros em 60 ou 90 dias, só um exemplo, chove logo 300 em 15 dias, aí depois mais 300, só um exemplo, e mais 10 dias, e 200 em 5 dias, ou seja, então a gente pegou aqui 25, 30 dias, né, desse ano, que choveu os 800 milímetros, e teria sido água para molhar, para banhar, os 90 dias do mês, aliás, desse ano, nesse clima semiárido. Estão entendendo? Num dia só, pode chover muito, pode cair chuva, que era esperada para um mês, né? E no resto dos dias tudinho, não pode cair nada, entendeu? Então, o que vai caracterizar esse clima semiárido é justamente a irregularidade da chuva, e não a falta da chuva em si, ok? Então, não é a falta. O que é falta é clima deserto, que não chove, certo? Então, o que vai caracterizar é justamente essa irregularidade das chuvas. Beleza? Elevadas temperaturas, altas amplitudes térmicas, baixas umidades. A gente falou aqui que é a cidade mais seca do Brasil, já vem quebrando recorde aí, anos e anos aí após anos, em Cabaceiras, na Paraíba. Olha o climograma de Cabaceiras. Observe o climograma de Cabaceiras. Observe aqui o climograma
em Belém, olha aí a quantidade de chuva que chove em Belém, o ano todo chovendo e chovendo muito, 400 milímetros, bateu aqui, mais de 400 no mês de março, né? Aí quando você vem para Cabaceiras, no mês de março, choveu 50 milímetros no mês de março. Aí quando vem aqui setembro, outubro, novembro, dezembro, não chove praticamente nada. Temperaturas altíssimas. É. Paulo, Oi, passando para avisar, daqui a pouquinho a gente encerra, tá bom? Seguindo aqui. já? Já. É Tudo que quase é, 9h40. tudo que é 9h30. bom dura pouco. Então, deixa eu explicar só Então, isso aqui. Bem rapidinho para gente fechar a aula, viu? pronto. Na questãozinha lá se encerra. Questão Pronto, 6, eu acho. show. Dá tempo, então. Pronto. Então, pessoal, observem aqui a grande amplitude térmica, né? Ó, a diferença. Ó. Amplitude térmica, 25 graus. Chegou aqui entre junho e julho. Praticamente 30 graus, 31 graus. Aqui em janeiro, né? Então, um mês chove melhor do que outro e a temperatura oscila com relação a outro, né? A essa amplitude térmica, certo? Pessoal, como a gente falou que o clima semiárido é um clima de transição do tropical para o deserto, no Brasil não existe desertos, como o Saara, né? Nem que seja em menor proporção, não existe. O que existe no Brasil são núcleos de desertificação. O que é um núcleo de desertificação? É uma área que está localizada em um território semiárido que está mais avançado no seu processo de desertificação, ou seja, está mais próximo de se tornar um deserto do que outras áreas. Okay? Por exemplo, nós temos aqui no Brasil, no Nordeste, o polígono das secas, que é toda essa areazinha tracejada em vermelho. Então, no polígono das secas, que vai pegar mais ou menos 1 milhão de quilômetros quadrados, é a área semiárida mais populosa do mundo. Mais de 30 milhões de pessoas habitam no polígono das secas. Então, se cair na prova do Enem, a área semiárida mais populosa, mais habitada do mundo, semiárido nordestino, né? Polígono das secas no Brasil. Vai deixar de fora o estado do Maranhão, que pertence ao Nordeste. Então, o estado do Maranhão, mesmo pertencendo ao Nordeste, vai ficar fora do polígono das secas. Quando a gente estiver estudando domínios morfoclimáticos de vegetação, a gente vai ver que, principalmente a parte ocidental do Maranhão, está mais ligada à questão de clima, de hidrografia e de edafologia, no caso, a questão de árvores, plantas e florestas, formações florestais, mais a Amazônia do que propriamente a Nordeste, certo? Então, o Maranhão chove muito, tem uma hidrografia muito diferenciada em relação ao resto do Nordeste. E o norte de Minas Gerais, que apesar do estado de Minas Gerais estar localizado no Sudeste, né, tem características climáticas, econômicas, enfim, hidrográficas mais parecidas com o Sudeste, o norte de Minas está mais ligado com relação à sua geografia física, principalmente climática, ao Nordeste. Então, por isso que o norte de Minas Gerais está inserido no polígono das secas. Né? Então, aqui vocês observem, tem alguns pontos. Irauçuba, no Ceará. Jaguaribe também, Vale do Jaguaribe também no Ceará. Região Saridó, Rio Grande do Norte, Paraíba. Cabrobó, no Pernambuco. Egil-Goiás, no Piauí. São as áreas consideradas núcleos de desertificação. Ou seja, todas as áreas do Nordeste localizadas nessas localidades, Gil-Goiás, no Piauí, Irauçuba, Vale do Jaguaribe, no Ceará, Seridó, Paraibano e Potiguar,
Cabrobono, Pernambuco, são considerados núcleos de desertificação. Um exemplo, segundo os estudos aí, a Apodi e as da Cruz também, e adjacências, se não acontecer alguma mudança climática, se o homem continuar a devastar como está devastando o meio ambiente, tudo indica que esse processo de desertificação irá aumentar de maneira mais rápida, não é isso? Então, a Apodi poderá se tornar um deserto daqui para os próximos 100, 150 anos. Né? Agora, ali no Seridó, onde tem ali Caicó, Areis, o Raiz Nova, aquela cidadezinha por ali, né? Lá o processo já está mais avançado do que aqui. Então, segundo os estudiosos aí do semiárido, eles falam que aquela região de Caicó, a cidade, o município de Caicó em si, não vai durar esses 150 anos que a Apodi pode durar, né? Vai durar 80, 70, 60 anos. Então, o processo de lá de desertificação já está bem mais avançado do que o nosso aqui no Apodi, certo? Então, se cair na prova do Enem, o Brasil possui desertos? Não, o Brasil possui núcleos de desertificação, que são áreas semiáridas, onde o processo de desertificação está mais avançado. Beleza? Pode cair também no Enem, que caiu um dia desse, um ano desse, aliás, no Enem, núcleo de arenização. Arenização, desertificação. Preste atenção, pessoal. Arenização, o nome já está dizendo. Vem de areia, formação de areais. Onde tem um areal, logicamente, é praticamente um deserto. Também, não é isso? Agora, qual é a diferença, professor, entre um núcleo de desertificação e um núcleo de arenização? Duas coisas. Primeiro, desertificação é típico de climas semi-áridos. Segundo, arenização é típico de climas subtropicais. Ok? Então, a principal característica é justamente a sua localidade geográfica, a sua incidência geográfica. Então, o núcleo de desertificação vai estar localizado no Nordeste do Brasil, né, no interior nordestino, que vai sofrer influência do clima semiárido, né, núcleo de desertificação. Já os núcleos de arenização, formação de grandes bancos de areia, logicamente sem formação vegetal próxima, vai estar localizado em áreas subtropicais, tem núcleos de arenização. Outra questão que poderia entrar aqui também seria a questão do solo. A diferença pedológica entre o solo nordestino e entre o solo do sul, né, entre o solo sulista. Beleza? A característica do solo regional localizado na região sul, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, esses municípios aqui que vocês estão vendo, Rosário do Sul, Maçambará, São Borja, Itaqui, Alegrete, né, Guaraí, entre outros, a composição do solo daqui, devido à subtropicalidade que ele vai sofrer, vai ser diferente, logicamente, da composição do solo nordestino, da composição do solo que está diretamente relacionada à influência do clima semiárido de lá, ok? Então, tem essa questão climática, tem a questão também pedológica, a questão do tipo de solo. Agora, aquela questão do solo é justamente devido à subtropicalidade, né, da região sul e à semiaridez da região nordeste, ok? Então, no Brasil não existe deserto. Existem áreas consideradas núcleos de desertificação e áreas consideradas núcleos de arenização. É fim? Dá para responder a questão? Ou deixa para... Dá sim, só essa. Beleza, só essa. Vamos lá. 9h40 já. Tá cedo demais. Já tem caba pedindo arrego aqui no privado. Você não inventaram, não?
Tem uma pergunta aqui, Paulo, ó. Diga aí. Esses núcleos de arenização só são encontrados no Rio Grande do Sul? Isso. A nível de Brasil, só no Rio Grande do Sul. A gente falou que a gente vai também estudar a aula que vem clima subtropical, né? Então, a arenização, o núcleo de arenização, quem foi que perguntou, Jefinho? Foi a Alexandrina. Alexandrina, muito bom. Então, Alexandrina, a arenização, como a gente falou, a questão do solo, quem vai caracterizar é justamente estar localizado em área subtropical. Então, falou em arenização no Brasil, formação de grandes bancos de areia, a substituição da formação vegetal por, vamos dizer assim, desertos de areia, né, mares de areia, vai ser uma característica de influência do clima subtropical. Já o núcleo de desertificação, a formação de desertos, será uma influência caracterizada pela influência do clima semiárido, beleza? E para concluir nossa aula hoje, a questão 6. Solo de sudoeste gaúcho, né, sudoeste, essa áreazinha aqui do mapa, que a gente viu, sofre o processo de arenização. Aí fala, Jean Ramos, de 27 anos, nasceu e foi criado no Pampa. Vamos saber o que é Pampa. Na aula de bioma, fronteira natural. É um homem simples como todos os moradores da localidade de Jacaquá. Alguém conhece Jacaquá? A única região do interior do município de Alegrete. De pé sobre uma pedra, Jean se vê estender a seus pés uma paisagem sólida. Em vez dos infindáveis campos e lavouras característicos do lugar, uma mancha de areia de 83 hectares, equivalente a 111 campos de futebol. É grande, né? Um areal medonho, que avança sobre os quintais das casas. Então, está aí o enunciado da questão. Aí já está falando sobre o núcleo de arenização, né, pessoal? Então, o agricultor descreve o grau de arenização verificado no sul do Brasil, intensificado, ou seja, aumentado, em decorrência de quê? Então, o que é que está contribuindo para aumentar os núcleos de arenização, lá no sul do Brasil, especificamente no sudoeste do Rio Grande do Sul? É a atuação de ciclones extratropicais oriundos do Oceano Atlântico. Então, você parar para pensar, rapaz, aqui no Brasil, ele vê muito ciclone, tufão, furacão, ali na Índia, na China, na Austrália, Estados Unidos, mas no Brasil, no tempo desse teve não foi ali em Santa Catarina, mas não é nada típico, né? B. Influência dos ventos minuanos. O vento minuano é um vento frio, característico, lá no Rio Grande do Sul, originário do Oceano Pacífico. Não. C. Mudança climática provocada pelo aquecimento global. Você olha, pode ser essa daí. Vamos ler mais. Paulo, Oi. tem uma perguntinha aqui no chat. O Samuel Alves. Samuel. Pergunta assim: cada hectare vale em média quantos metros? Cada hectare, Samuel, é uma área de 100 metros, né? Por 100 metros, por mais 100 metros, por mais 100 metros, né? Você tem 100 metros na propriedade aqui, mais 100, mais 100, mais 100. Daria mais ou menos 10.000, se você fosse multiplicar, né? Metros quadrados. Beleza, Samuel? D. Superexploração agrícola e da pecuária extensiva. E aí, concentração de ferro e alumínio. Oi. 100 vezes 100 dá 1.000. 10 mil, verdade. Valeu. Concentração de ferro e alumínio provocada pela laterização do solo. Alguém lembra onde é que a gente encontra solo laterizado no Brasil?
Estão lembrando? No Centro-Oeste. A própria tropicalidade, a própria condição climática, né, que o clima tropical exerce sobre os solos dessas áreas, estação seca, chuvosa, quente, quente, seca, chove, quente, chuvosa, amena e seca, fazem com que criem no solo do centro-oeste essa crosta ferruginosa, essa crosta chamada de laterita, parte de ferro e alumínio presentes lá, certo? Então, pessoal, questão correta, assertiva D. Pecuária agrícola, sobre a exploração agrícola e pecuária extensiva. O próprio pisado do rebanho, né, dos bois, no solo, faz com que arranque aquelas ervazinhas, aquela vegetação mais rala, né? O boi também, né, o gado bovino, principalmente, come aquele ramo, aquela raminha, como chamam, e acaba por deixar o solo exposto à ação de chuvas e à ação do próprio solo, fazendo com que não nasça mais em territórios arenosos do sul do Brasil, no caso aí o exemplo, sudoeste do Rio Grande do Sul, certo? Outra nova vegetação, fazendo com que surja os núcleos de arenização. Aqui no sertão nordestino, nós temos a questão do núcleo de desertificação, está sendo aumentado, está sendo gerado pela exploração da cerâmica, aliás, da argila, né, para a fabricação de cerâmica, pela própria agricultura extensiva itinerante, né, com as queimadas, certo? E lá no Rio Grande do Sul, a superexploração agrícola, beleza? E também a pisada, né, a criação do gado de maneira extensiva. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Não deu para a gente terminar hoje, mas a hora que vem a gente termina esse conteúdo e, se Deus quiser, já dá início ao conteúdo novo, né? Espero que vocês tenham entendido. É um assunto, como todo da geografia física, cheio de detalhes. Eu falo também um pouco rápido, já vou tentar ganhar um pouco de tempo para vocês, mas espero que vocês tenham absorvido o máximo possível. Qualquer dúvida pode chamar no chat ou no WhatsApp, a gente está aí para atender vocês, certo? Então, alguém tem mais alguma pergunta na aula de hoje?